ok? Indo para essa parte B da aula, né, vimos aí o que é semitom, tá bom? E eu precisava que você soubesse pelo menos o que era isso, para a gente falar sobre, digamos que o principal, e aí a parte um pouquinho mais demorada, que é as alterações, tá bom? Então, vamos lá, a gente tem as notas naturais, que são as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Se você toca teclado ou mesmo que não, eu procuro explicar pelo teclado, não, acho que não só por eu ser tecladista, mas é porque é um instrumento mais visual e vocês vão ver que eu tenho razão, tá bom? Porque as notas naturais, no caso, quem são as notas naturais? São as brancas. E quem são as notas alteradas? São as teclas pretas, tá bom? Que eu vou chamar ou de sustenido, que é esse símbolo, tá bom? Ele é um pouquinho diferente do hashtag, mas ele é muito parecido, tá bom? Depois procura no Google qual a diferença do sustenido para hashtag, mas quase igual, tá bom? E o bemol, que é esse Bzinho aqui, tá bom? Então, a tecla preta, o nome dela vai ser algo sustenido ou algo bemol. Dó sustenido, Mi bemol, Fá sustenido, tá bom? Se você ainda não sabe disso, ou principalmente, eu toco violão, flauta doce, agora é hora de saber. Eu vou aqui tentar fazer uma passagem aqui no violão, no teclado, mas eu vou começar com o teclado, que, como eu disse, é o mais visual. Os outros aí, aqui é só um pontapé que eu vou dar e depois procurar saber disso no instrumento de cada um, tá bom? Então vamos lá. O sustenido, esse símbolozinho aí que parece um hashtag, ele eleva meio tom. Lembra do meio tom? Na aula 1A, dessa parte A, né, da aula. Então, eleva meio tom, tá bom? Então ele vai ir para o agudo, tá bom? Então, qual é a ideia? O agudo aqui, no caso do piano ou do teclado, ele é sempre para o meu lado direito, tá bom? Então, olha só. Dó. Aí, para o meu lado direito, a tecla preta é o Dó sustenido, tá bom? O nome dessa tecla é o Dó sustenido. Ré. Ré sustenido. O Mi, aí repare que eu não tenho uma tecla preta para chamar de Mi sustenido, tá bom? Continuando. Fá, essa está aqui chama Fá sustenido. Sol, Sol sustenido. Lá, Lá sustenido. Si, e novamente eu não tenho uma tecla Si para chamar de Si sustenido. Eu não tenho uma tecla Mi sustenido, uma tecla preta de Mi sustenido. E eu também não tenho uma tecla preta de Si sustenido, tá bom? Agora vamos lá. Agora, se eu subo é sustenido, tá? Dó, Dó sustenido, Ré sustenido. Agora eu vou descer, tá bom? E a gente vai ver na descida. O Dó bemol de cara eu já não tenho. Eu não tenho uma tecla preta. Dó bemol porque eu também não tinha Si sustenido, tá bom? Aí, continuando aqui. Si bemol. Opa, peraí, professor, mas essa não chamava Lá sustenido? Sim, ela vai ter dois nomes. Continuando. Lá, Lá bemol. Sol, Sol bemol. Fá, não tenho um Fá bemol. Não existe essa tecla preta aqui, ó. Tá vendo? Não tem tecla preta antes do Fá. Continuando. Mi, Mi bemol. Ré, Ré bemol. Tá bom? Então, por exemplo, essa tecla tem dois nomes. Dó sustenido e Ré bemol. Pensa nos dois nomes para essa tecla aqui. Ré sustenido, Mi bemol. Essa. Sol sustenido. Sustenido é quando sobe. Ou Lá bemol. Lá, Lá bemol. Tudo bem? Então, mesmo que você não toque teclado, é legal você saber isso. Até porque é uma maneira, né, de você saber como que acha isso no seu instrumento. Tá bom? Um detalhe aí. Coloca na partitura, se coloca esses símbolos aí do lado esquerdo, tá? Da nota ou do acorde. Tá bom? Ou então do lado da clave, que vai ser armadura de clave. Vamos ver isso mais à frente. Isso também é usado na cifra, tá bom? O sustenido fica o jogo da velha mesmo, né? O hashtag, né? Eu repito, procura a diferença aí no Google, isso é um pouco relevante aqui. O bemol, esse Bzinho na hora da cifra, um B minúsculo mesmo no teclado do computador, tá bom? E o sustenido, esse, pelo menos o meu fica em cima do 3, né? Perto do shift, lá, aquela coisa toda, tá bom? Então vamos lá.
Aqui, pronto. Eu tenho aí as teclas do teclado. Ah, mas eu não toco teclado, não interessa. Gente, é a melhor maneira de saber esse conteúdo aí que serve para todos os instrumentos. Bom, então tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, até aí todo mundo já sabe. Espero que saiba, né? E aí a gente tem, então vamos lá, subindo, tá? Dó sustenido, Ré sustenido, depois não tem Mi sustenido, né? Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido. Bom, ou descendo, como eu já demonstrei lá. Então, ó, o Si bemol também pode ser chamado de Lá sustenido. Então, vejamos que a tecla branca eu só tenho um nome. Agora, a preta a gente pode ter dois nomes. É como se a pessoa tivesse dois nomes e atendesse por qualquer um dos dois nomes. Bom, Marco Aurélio, chama de Marco, o cara atende, chama de Aurélio, o cara atende. Alguma coisa nesse sentido. Tá bom? Não vai ter um nome só, igual as notas naturais. Que na parte da aula a gente também vai ver que as brancas não é bem assim. Se ficou curioso, fica aí para ver. Então vamos lá. Dó sustenido, Ré sustenido, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido. Ou seja, está faltando o Mi e o Si sustenido. Tá bom? No bemol, não tem Dó bemol. Ré bemol, Mi bemol, não tem Fá bemol. Sol bemol, Lá bemol, Si bemol. Dó sustenido, Ré bemol, a mesma coisa. Ré sustenido, Mi bemol, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá bemol, Lá sustenido, Si bemol. Tudo, mesmo nome. Não tem sustenido entre Mi e Fá. Também não tem sustenido entre Si e Dó. Tá? Não tem aquela tecla preta. Do Mi já vai logo pro Fá, é a próxima nota. E do Si já vai logo pro Dó, tá bom? Do Mi pro Fá, então, forma um semitom. E do Si pro Dó forma um semitom. A gente vai ver depois que isso é chamado de semitom natural, que não tem a tecla preta, que é um semitom entre notas naturais. Tá bom? Não existe Mi sustenido, nem Si sustenido. Não existe Dó bemol, nem Fá bemol. Então, não é que não existe a tecla preta de Mi sustenido. Não existe a tecla preta. Ah, mas por que não existe? É um curso básico, eu não vou aqui nessa aula explicar, que é uma explicação bem complexa, mas tem a ver com a afinação dos instrumentos. Depois a gente pode procurar um pouco mais sobre isso, né, do porquê que não tem, mas também quis se fazer um sistema de 12 sons, né, que são as 7 notas brancas e as 5 pretas. Vamos falar das teclas do teclado. Né? Nosso sistema é um sistema de 12 notas, né, 7 naturais e 5 acidentes. Então, já foi-se um tempo que houve um sistema musical, por exemplo, que por exemplo, o Dó sustenido e o Ré bemol eram duas notas diferentes, afinação diferente. O nosso sistema hoje, né, o chamado sistema temperado, ele trabalha com 12 notas, tá bom? E eu não estou falando que já existiu o Dó sustenido e o Ré bemol numa música não ocidental, não. Já existiu isso diferente na música ocidental. E existem outros sistemas que não trabalham com 12 notas. Por exemplo, a música indiana não trabalha com 12 notas. Não é uma música ocidental, até hoje, né? Ou pelo menos existe uma música indiana ocidentalizada, né? Alguma coisa assim, ela trabalha com as 12 notas, mas a clássica não. Então, o que acontece? Não existe uma tecla preta de Mi sustenido, mas na verdade, o Mi sustenido ele é a tecla, se aparecer, e existe um Mi sustenido na partitura, por isso que eu estou falando, o Mi sustenido na verdade é a tecla Fá. Tá bom? Se aparecer o Mi sustenido escrito, você vai tocar o Fá. Se aparecer Fá bemol escrito na partitura, você vai tocar o Mi. Se aparecer o Si sustenido, você vai tocar a nota Dó. É a mesma coisa, o Dó bemol vai tocar a nota Si. Por quê? Porque o sustenido ele eleva meio tom. Então vamos lá, o Mi, né? Se você tocou o Mi meio tom acima do Mi, eu vou tocar a tecla do lado, que é a tecla Fá, tá bom? Então olha aqui, ó, eu botei aqui o exemplo, ó, mesmo exemplo anterior, aqui, ó, o Mi sustenido é o semitom, é o vizinho do Mi, que é o Mi sustenido, vai ter som de Fá, se aparecer, tá bom? Não vai dar diferença nenhuma, tá bom? Fá, mesma coisa, o bemol, Sol, Sol bemol, Fá, aqui, Fá bemol, tá bom? Não é que não exista, é que não tem uma tecla preta, tá bom? Então é uma maneira assim de decorar, principalmente você que toca violão,
ou flauta, que isso não tá tão na cara. Você pode até gravar assim, o Mi sustenido não tem, o Si sustenido não existe, alguma coisa assim. Mas sabe que se isso aparecer escrito na partitura, isso pode aparecer, você vai ter que, Si sustenido não existe, mas é o Dó, sustenido é o Dó. Tá bom? Dó bemol é o Si. Assim vai, tá bom? O sustenido bemol também aparece na cifra, tá? Quando a tônica, o que é a tônica? É aquilo que gera o acorde, né? Por exemplo, Ré menor, quem é a tônica? Ré. Fá menor é o Fá. Ré sustenido menor é o Ré sustenido, não é o Ré. Eu vejo muita gente que confunde isso. Tá bom? O acorde de Ré menor e um de Ré sustenido é outro completamente diferente. As notas são todas diferentes. Tá bom? O acorde de Ré sustenido menor significa que vai ter a nota Ré sustenido nele? Sim, significa. Não vai ter o Ré, vai ter o Ré sustenido. Gente, Ré e Ré sustenido são coisas diferentes. Eu vejo vocês errando isso muito. Não é pouco, é muito. Tá bom? Ré é uma nota, Ré sustenido é outra. Mi é uma nota, Mi bemol é outra. É outro som, é outra nota. Tá? Sol bemol maior, mesma coisa aqui, ó. C, o jogo da velha, o hashtag M. Dó sustenido menor. G, B, Sol bemol maior. E assim vai. Tá bom? Aí eu já coloquei aí uma curiosidade. Esse Si sustenido, isso daí então não existe na cifra. Sim, existe. Para quem toca jazz, dá uma olhadinha no Real Book. É um livro bem famoso para quem toca jazz. Que tem... vocês vão ver algumas cifras junto com a partitura, mas a parte da cifra, que vai estar aí, desse jeito, tá? Fá bemol menor, Si sustenido com sétima. E aí o que você vai fazer? Se aparecer essa cifra, Si sustenido com sétima, Dó com sétima. Fá bemol menor, C Mi bemol. Mas coisa chata, pra que o cara bota Fá bemol menor e Mi menor? Então, gente, a cifra, ele é um sistema que, embora ele possa acontecer um pouco em mundo paralelo da partitura, mas a cifra, ela, tudo é música. Cifra, partitura, tudo é música. Então ela segue. Então, em algumas situações, os compositores escrevem na pauta esse acorde, nota por nota, por exemplo. Ao invés de escrever, aí eu vou falar uma coisa que talvez você não saiba, que é a formação de acorde, mas esse acorde aqui tem as notas Dó, Mi, Sol e Si bemol, o Dó com sétima. Às vezes o cara vai escrever aqui Si sustenido, ele escreve na pauta, lá na partitura, Si sustenido, Ré dobrado sustenido, Fá sustenido, e aqui ficaria Lá sustenido, é isso aí. Ele vai escrever nota por nota. E se a lógica for essa, a gente não vai ver essa lógica aqui de quando escrever um, quando escrever outro, que é um assunto bem complexo. Aqui a gente está num curso de iniciante. Mas o que você precisa saber é que pode existir o sustenido na cifra. Tá bom? Isso é muito possível de acontecer. Tá bom? Si sustenido, Fá bemol, Dó bemol, Mi com sétima. Eu sei que o título ficou um pouco confuso aí, mas todos esses quatro existem. Tá bom? Então, o que você tem que saber basicamente é que existe. Na hora de colocar a cifra, existe duas formas. A pessoa pode ter uma análise um pouco mais de harmonia funcional. E o que é harmonia funcional? Harmonia funcional é uma disciplina, uma matéria, assim como a teoria musical que a gente está estudando, ou a percepção musical, ou a teoria e percepção musical, é uma matéria, história da música, e você tem harmonia, que é uma matéria, uma disciplina mesmo. Não vou aqui querer resumir a disciplina em poucos minutos, mas é relação, né, da melodia com os acordes, tá bom? E num pensamento de análise funcional, você tem os graus, etc. E se você for fazer um padrão, uma maneira de cifrar de acordo com uma lógica racional, você pode ter que usar esses aqui, Si sustenido, Mi sustenido, Dó bemol e Fá bemol. Se você for fazer a coisa racional. Existe uma forma de cifrar que é uma forma mais prática para o cara que não tem tanto estudo de música. Na verdade, a cifra é para isso, né? Nós até já falamos por alto. A cifra é um sistema de facilitar, de você não precisar aprender partitura para tocar um instrumento de harmonia, tá bom? Então,
partindo dessa coisa de facilitar a vida de quem está tocando, se você vai escrever a cifra, você pode, ao invés de escrever Fá bemol menor, escrever Bi menor, que é mais fácil para ele tocar. Porém, eu aqui como professor tenho que colocar da maneira que está posto nas partituras. Eu não conheço todas as partituras do mundo, eu conheço desde que eu comecei a tocar alguns anos aí, deve fazer uns 14, 15 anos que eu toco, lendo cifra profissionalmente. E eu já vi, dei o exemplo do Real Book, tem outros, as cifras desse jeito, por isso que eu coloquei aqui. Legal, pode ser que você nunca veja, mas se você ver, você tem que estar pronto para isso. Aliás, para que serve a teoria musical? É para isso, para quando vocês verem a coisa na prática fazer. Aí eu coloquei aqui então, eu já tinha dado o exemplo, na verdade, do teclado, eu coloquei na tela, mas tá na parte A do vídeo, tá bom? Dá uma olhada lá se você toca o teclado. Aí eu vou dar uma passada rapidíssima aqui, não é intenção de jeito nenhum da aula de violão, nem de flauta doce, mas eu vou dar uma passadinha aqui, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, caso vocês... Mas vocês têm que perguntar isso pro professor de instrumento, ou dar uma olhada no vídeo do YouTube, alguma coisa assim. Então, por exemplo, tem essa corda solta aqui, peguei a corda Mi, tá bom? Mi. Aí, ó, você tem que lembrar disso que vocês acabaram de ver. Não tem Mi, não vai ter... quer dizer, eu até posso chamar isso aqui de Mi sustenido, né? Como a gente acabou de ver, mas na verdade é um Fá. Então, Mi sustenido e Si sustenido não vai ter, tá bom? Pelo menos não vai existir. Não vai ser assim, Mi sustenido e Fá. Não existe isso, tá bom? Então, ó, Mi. Então aqui é o Fá. Aqui vai ser Fá sustenido ou Sol bemol. Tem dois nomes. Sol. Subir mais uma casa, Sol sustenido, que também chama de Lá bemol. Lá. Lá sustenido ou Si bemol. Si. E aí depois vem o Dó. Tá bom? Dó sustenido, Ré. Ré sustenido, Mi. Do Mi pro Fá não tem Mi sustenido. Então, gente, no nosso curso aqui da Álvaro de Souza, eu já vi, por exemplo, gente, às vezes no terceiro ano de violão, pegava um professor X lá que até então nunca ensinou nada em partitura, e o cara não sabia localizar as notas. Aí o cara estudava teoria e não sabia aplicar. Então eu acho muito importante. Teoria não é só para passar de ano, no caso de vocês, quem está vendo de curioso no YouTube, não é para, sei lá, passar em prova ou coisas desse tipo. Teoria é para a gente aplicar na prática. Então, é muito importante que você conheça o instrumento de você, seja, que você toca, seja lá qual for. Obviamente, eu estou excluindo aí o instrumento de percussão que não vai ter a nota. Tá bom? Então, é importante que você... Então, que você conheça isso, tá bom? Então, por exemplo, você pode fazer um exercício, sei lá, eu vou localizar todos os Fá sustenidos que tem na tecla do violão. E você pega aqui, opa, aqui é um Fá sustenido, aqui é um Fá sustenido, aqui é um Fá sustenido, aqui é um Fá sustenido. E aí pode pegar em outras teclas aqui e ir fazendo isso. Conhecer... Ah, mas eu toco cavaquinho, baixo. Ótimo, a lógica é a mesma. Eu estou dando a ideia aqui do violão, mas a lógica é a mesma para todos os instrumentos de corda, né? Tá bom? Então, é importante que vocês conheçam a nota do instrumento de vocês. Violão não é um instrumento só para tocar cifra, não é só de acompanhamento, tá? Ah, uma outra dúvida aqui, isso daqui é muito importante, tá bom? Quando eu falo assim, Fá sustenido, eu falo assim pro aluno, toca um Fá sustenido, o cara pega e faz isso daqui, ó. Não é isso aqui, isso daqui é um acorde de Fá sustenido maior. Fá sustenido nota, tá bom? Ó. Aí eu chego pro aluno, toca um Mi, mesma coisa. Não, a nota Mi. Não, a nota Mi, isso é um Mi, isso é um Mi, isso é um Mi, tá bom? Nota Mi é uma nota, isso daqui é o acorde de Mi. Tá bom? Que tem algumas notas, dentre elas a nota Mi, mas é diferente. E vocês erram muito isso, tá bom? Aí eu dei o exemplo aqui na flauta doce, né? Eu dei o exemplo na flauta doce porque tem
alunos aí que tocam sopro, né? Mas aí cada um pode dar uma olhada na sua. Então, por exemplo, ó, a gente tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Desculpa. Essa minha flauta, ela é um pouquinho diferente do que está aí na tela, porque ela é uma flauta barroca. Essa é a posição da germânica, que está aí na tela, mas vamos tentar. Ah, peraí, tem que aparecer aqui. Então vai ficar assim. Opa, aqui meu dedo. E aí você pode ir colocando os sustenidos, tem as posições aí, ó. Opa, que eu errei. Bom, todas com o dedo aqui de trás tampado. Beleza? E aí, como eu disse, se você não toca o teclado, não fica uma coisa tão visual, tá bom? Mas você pode... Eu gosto de explicar você visualizando naquelas teclas lá do teclado. Nas minhas turmas aí presenciais eu desenho a tecla no quadro e falo para desenhar, principalmente quando vai tratar de tom e semitom na prova, tá bom? Então vamos lá. Onde que aparece esses acidentes, o sustenido e o bemol que a gente viu, tá bom? Ele pode aparecer do lado da clave ou do lado da nota. Vamos começar aí com do lado da clave, que vai chamar de armadura de clave. Porém, eu estou falando esse nome aí, se você pesquisar no Google, no YouTube, sei lá onde, armadura de clave, você vai ver uma outra matéria que tem uma ordem. Nós não vamos falar disso. Aqui a gente está bem no início, tá? O que a gente precisa saber aqui, tá? Que se esses sustenidos estiverem do lado da clave, todas as notas da música vão ser alteradas, tá bom? Todas as notas da música vão ser alteradas. Então vamos pegar esse exemplo aí, tá? Ó, eu desenho aqui a clave de Sol. Antes da fórmula de compasso, pode ser que não tenha nada. Talvez você tenha visto partituras ou tenha tocado até hoje partituras assim. Por quê? Porque é mais fácil, a gente vai colocando as informações aos poucos, tanto aqui na teoria quanto no professor lá do instrumento de vocês. Porém, essas armaduras elas são diferentes. Bom, essas daqui que aparecem do lado significa, por exemplo, que nota é essa daqui, ó? Se você tiver dificuldade, vamos contar daqui. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Essa nota aqui, o meio do sustenido está passando nessa quinta linha aqui. E a quinta linha é o Fá. Então vamos lá. Até agora a gente tem o Fá sustenido. E Sol, Lá, Si. Não é o Si que está passando, ó. O Si. O meio aqui tá nesse espaço aqui, tá bom? Que é o Dó. Então nesse exemplo aqui, todos os Fás e os Dós da música vão ser sustenidos. Ah, professor, mas não é só o Fá da quinta linha e o Dó do terceiro espaço? Não, são todos mesmo, tá? Mesmo se eu colocar um Fá sustenido aqui, um Fá aqui, ele vai ser sustenido. Se eu colocar um Dó aqui na linha suplementar, ele vai ser sustenido. Na linha suplementar aqui de baixo ou na linha suplementar de cima, todos vão ser Fá sustenido ou Dó sustenido. Tá bom? Tudo bem? Então, se tiver do lado da armadura, vai ficar assim, tá bom? Precisa uma regra que isso precisa ser repetido em todas as linhas. Por exemplo, se for esses dois sustenidos, eu vou escrever numa partitura, aí estou escrevendo, acabou minha linha, pulei a linha, eu tenho que escrever de novo a clave e os acidentes aqui, a armadura, tá bom? A forma de compasso eu não preciso escrever de novo, tá bom? Eu preciso escrever a clave e os acidentes. Por quê? Na verdade, né? Por que eu preciso escrever a clave e os acidentes? Pelo seguinte, a clave é muito comum que mude de clave no meio da música. É muito comum. Então precisa escrever toda a linha.
E os acidentes, também é comum que mude de tom, tá bom? Então precisa escrever o acidente. A fórmula de compasso não é tão comum, então não precisa ficar repetindo a cada linha. Tá bom? Mas pode mudar tanto de clave quanto os acidentes, quanto pode mudar qualquer uma dessas coisas aqui ao longo da música, tá bom? Não é uma coisa que tenha que ser assim. Embora talvez boa parte das músicas ou todas que vocês tocarem pode ser que seja com os mesmos acidentes, com a mesma clave, etc, etc, etc. Então, isso precisa ser repetido em todas as linhas e pode mudar de uma linha para outra se houver modulação. Então, o que é modulação? Mudar de tom. Na verdade, isso daqui tem a ver com a tonalidade da música. Por exemplo, isso daqui é o tom de Ré maior ou Si menor. Esse aqui também é Dó menor ou Mi bemol. Ah, mas não entendi nada. Tudo bem, isso é mais lá para frente. É só para vocês saberem que isso daqui, através desses sustenidos ou bemol aqui, você vai saber o tom da música que você está tocando. Tá bom? Tem uma regra para isso que nós vamos ver mais adiante, não agora. Tá bom? O que é muito importante a gente saber aqui? Tá bom? Que a partir do momento que eu coloco aqui esses sustenidos, sempre que eu escrever do lado da nota, você vai tocar essa nota de acordo com o acidente. Ó, vamos dar uma olhada aqui. Aliás, deixa eu aumentar aqui, botar na lupa. Olha aqui. Eu tenho 3 bemóis aí, não tenho? Que bemóis são esses? Esse bemol está na terceira linha. O bemol está no quinto, no quarto espaço, né? Aqui. E aqui está no segundo espaço, tá bom? Então, esse daqui é o Si bemol, esse daqui é o Mi bemol e esse daqui é o Lá bemol. Então, lembrando, tá? Que todos os bemóis valem para todas as alturas, tá bom? Então, eu fiz aqui uma escala em 2 oitavas, tá bom? E aqui eu escrevi a nota que eu vou tocar. Por exemplo, Dó, Ré, Mi bemol. Então eu tenho que tocar o Mi bemol. Se eu chego no meu instrumento e toco o Mi, Dó, Ré, Mi, tá errado. Então esse acho que é o principal aqui da aula, tá? É você saber que a partir disso aqui você tem que tocar o Mi bemol. O Lá aqui, eu escrevi aqui para vocês entenderem, tá? Mas quando vocês pegarem a partitura, não vai estar escrito. Então, vocês têm que fazer essa leitura. Opa, todo Si, todo Mi e todo Lá vai ser bemol, tá bom? Então, você vai tocar Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá bemol, Si bemol, Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá bemol, Si bemol e Dó. Eu toquei até no oitavo errado. Tá bom? Eu toquei aqui essa escala de Dó menor, para quem... o que é uma escala? Também vamos ver mais adiante. O principal aqui é que se eu coloco na armadura de clave, eu não vou poder, não posso e não devo colocar aqui ela do lado da nota, tá bom? Se está na armadura de clave, você não vai colocar do lado da nota, tá bom? Só que, tendo ou não tendo a armadura de clave, eu também posso colocar ela do lado da nota do compasso. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, não tem nenhum sustenido, nenhum bemol aqui. Tá bom? Então eu coloquei o sustenido aqui porque não tem nada. Não. Eu posso misturar as duas coisas. A gente vai ver já já. Tá bom? Então, eu posso colocar do lado de uma nota. Tá? Aí o que acontece? Isso depende se houver armadura de clave. A alteração, por exemplo, aqui o sustenido no caso, ele vai durar só até o fim do compasso. Ou seja, no compasso seguinte, perde-se a alteração. Sempre assim. Tá bom? Nunca vai ter uma exceção. Então, ó. Começamos aqui uma música, no primeiro compasso apareceu o Ré sustenido. Depois, apareceu o Ré de novo. Se aparecer o Ré de novo, ele vai ser sustenido, porque esse sustenido, ele é como se fosse um vírus que contamina a nota que está dentro do compasso. Tá bom? Tá aqui de quarentena dentro do compasso. Fechou o compasso, o vírus não passa para cá. Tá vacinado. Tá bom? Então, esse próximo Fá aqui não vai aparecer. Tá, então vou tocar o que está escrito aí, ó. Dó, Ré, desculpa. Dó, Ré, Fá, Mi, Ré. Esse último Ré aqui não é sustenido. E se eu quiser sustenido, tem que colocar aqui de novo. Aí vai fechar o compasso ele de novo. Não vai servir para o compasso seguinte. Tá bom? Então, recordando, eu posso colocar a nota na armadura. Tá bom? Vai servir. Aqui, essa nota aqui, também é aconselhável
que você, aqui em cima, por exemplo, eu peguei o Ré aqui. Se fosse o Ré mais agudo, seria aconselhável escrever o sustenido em cima do Ré também. Tá bom? Beleza. Então, a gente tem... a gente viu aí o sustenido e bemol. E agora, para a gente dar continuidade, a gente vai dar uma olhadinha no B quadro. Tá? Por favor, o nome não é B quadrado. O nome é B quadro. Tá bom? B quadro. Vamos lá. O B quadro, ele serve para anular o sustenido ou o bemol. Ele vai anular. O sustenido e bemol não significa tecla preta. O B quadro, ele significa tecla branca. Tá bom? Então, ele vai anular a alteração. Tá bom? Ele vai cancelar a alteração. Vai tornar a nota natural. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, de tecla branca. Tá bom? Então, aqui, ó, eu dei um exemplo aqui embaixo. Olha aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa clave. Essa clave é legal. Para você que acha que a vida é fácil, olha quantos sustenidos aqui. Tá bom? Então, eu tenho Fá, Dó, Sol, Ré, Lá e Mi. Mi sustenido, caramba, existe mesmo Mi sustenido? Eu não falei que existia? Então, ó, até aqui eu tenho as 5 teclas pretas, ó, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá. Até aqui eu tenho 5 teclas pretas ali no teclado, já tinha 5. Aí apareceu um Mi sustenido. Então, quando eu tocar, por exemplo, o Mi aqui, quando eu escrever o Mi, eu vou tocar o Mi, que é o Mi sustenido mesmo, é o Fá, eu vou tocar o Fá. Se eu vou ler Mi, esse Mi aqui, ó, que tá Mi sustenido, eu vou ler ele Fá, tá bom? Viu como existe? Né? Então, ó, por exemplo, aqui eu coloquei ele, o B quadro, e pior que a minha câmera ficou na frente, né? Pera aí. Ainda bem que eu lembrei disso. Porque quando eu gravo eu não me vejo aqui. Pera aí. Você deve estar dando uma olhada. Deixa eu... E pior que não dá para aumentar. Mas você provavelmente está vendo. Não está vendo mais. Você está vendo aqui uns B quadros aqui. Dá para eu dar um zoom? Dá. Pronto. Agora vai melhorar. Vocês estão vendo aqui que na partitura eu coloquei uns B quadros aqui, como se fosse uma armadura. Por que 6 B quadros? Porque eu tinha 6 sustenidos. Esses B quadros aqui eles podem servir para cancelar na armadura, né? Para que muda de armadura? Como eu disse, vai mudar de tom. É um assunto que a gente vai ver mais adiante. O importante aqui é a coisa prática, né? Se estava aqui, tá? Por enquanto é a coisa prática. Se estava escrito 6 sustenidos aqui, e aqui, ó, eu fui colocando aqui o nome de cada nota, ó, embaixo, tá bom? Aí, se ficou, aqui estava Fá sustenido, Mi sustenido, Ré sustenido, Dó sustenido, tá bom? Aqui, se eu cancelei, ficou Fá, Mi, Ré, Dó, tá bom? Isso pode acontecer, esse B quadro pode ser. Então, deixa eu tocar esse exemplo. Né? A melodia disso seria... Opa. Aí agora o Fá, Mi, Ré, Dó com tecla branca. Né? Eu estou tocando o que está aí na partitura. Tá bom? Ela também pode acontecer do lado de cada nota. Eu vou dar o exemplo, acabou ficando mais à frente na hora de eu... E existe também ele entre parênteses. Não é tão usado, mas eu coloquei aí porque se vocês verem isso na partitura, vocês têm que saber o que fazer com isso. Então, eu também não sei se está aparecendo, vou ter que chegar um pouquinho mais pro lado. Ó, aqui eu coloquei no primeiro compasso o Ré sustenido, tá bom? Coloquei no primeiro compasso. Eu disse para vocês que no segundo compasso, né, não precisaria, mas aqui nesse caso não é obrigatório. O compositor, o editor, seja lá quem criar a partitura, ele pode, por opção, colocar entre parênteses. Por que colocar entre parênteses? Para
lembrar a pessoa, por isso que está entre parênteses, só para lembrar a pessoa que aquele Ré ali é B quadro, né? Então, como está escrito aí, ele é opcional e é redundante. O que é redundância? Lembra o que é redundância? Subir para cima? Só pode ser para cima. Então, esse B quadro aqui não precisaria do parênteses, porque, caramba, se mudou de compasso, tá? Só pode ser B quadro, porque não tinha aqui na armadura. Então, é redundante? É. Mas, às vezes, a pessoa coloca para evitar, para lembrar o músico, ó, lembra, né, esse é B quadro. Então, se você vê algo entre... Pô, por que esse parênteses é só uma coisa que não precisava estar ali, mas a pessoa está com medo de que você não estudou e ele vai colocar ali. É basicamente para isso. Tá bom? E também pode ser, essa alteração pode ser na armadura. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, aqui eu tenho Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, Dó sustenido. O Mi, ele está B quadro. Aí eu tenho Fá sustenido e o Mi sustenido. E a gente pergunta, se eu não tivesse esse sustenido aqui, que Mi que seria esse? Seria o Mi natural, porque está o B quadro aqui, tá bom? Mesma coisa, bom, enfim, tá entendido? Aí depois Fá, olha aqui, esse Mi aqui ele é sustenido, porque ele já perdeu o efeito, na verdade, desde aqui, né? Mas, mesmo que tivesse B quadro aqui, aqui seria, no compasso seguinte, seria o sustenido. Tá? Uma coisa importante você entender, o sustenido está sempre querendo subir, o bemol está sempre querendo descer. Por mais que eu não vá entrar em regra aqui mais avançada, mais complicada, a gente precisa entender que o Dó sustenido geralmente ele está querendo ir para o Ré, e o Mi bemol ele vai querer, o Dó sustenido vai querer ir para o Ré, o Ré bemol vai querer descer para o Dó, e o Dó sustenido vai querer subir para o Ré. Então, como uma regra geral, sem entrar em muitos detalhes mais avançados, é isso. Tá? Então, por isso que existem as duas coisas. Tá bom, gente? Então, eu vou pausar e a gente vai para a parte C, que agora vai entrar um cara chamado dobrado sustenido dobrado bemol. E aí, depois disso, a gente vai encerrar a aula. Ok?